Olá pessoal do terceiro ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de gramática, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre variações linguísticas. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a história do português, certo? Da evolução do português, tanto em Portugal, antes de Portugal, tanto no Brasil, a evolução lenta que aconteceu desde o latim até o português brasileiro, que tem influências tanto do tupi-guarani quanto do africano, certo? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre as variações linguísticas que acontecem na modernidade. O que é variação linguística, afinal? A variação linguística é a reunião das variantes da língua, certo? Que foram criadas pelo homem e são reinventadas a cada dia. Toda língua viva é uma língua em constante mudança, certo? Uma língua em que ela não é mais falada, uma língua que está morta é uma língua que não muda. Se a língua está sendo utilizada, surgem novas coisas todo dia, certo? Dessa reinvenção surge a variação, que pode envolver vários fatores, seja o fator histórico, regional, social, cultural, enfim, existem vários fatores com que fazem a língua possuir variações. No Brasil é possível encontrar uma infinidade de variações, dentre elas, por exemplo, a linguagem regional, em que em cada região do Brasil nós temos pequenas diferenças de palavras, de significados, de gírias, enfim. Cada região possui a sua maneira de lidar com o português. Por isso, hoje eu quero falar sobre os tipos e alguns exemplos de variações linguísticas. Hoje eu vou falar sobre 4, certo? Começando pela variação geográfica, também conhecida como variação diatópica, certo? Essa variação geográfica ela está relacionada com o local em que você vive. Tal como a variação, por exemplo, entre o português de Portugal e o português do Brasil. Mas essa variação geográfica também pode ter a ver com as regiões em que você vive. Por exemplo, o dialeto falado na Paraíba é diferente, por exemplo, do português, do dialeto falado em São Paulo. Existem as variações regionais e isso se dá por uma série de fatores, seja cultural, o local onde você vive, certo? A história, como essa linguagem chegou até o local em que você vive. Um exemplo disso, desses regionalismos entre o português de Portugal e o português do Brasil por exemplo, celular, se chama automóvel, aliás, telemóvel em Portugal. Ônibus se chamar autocarro, ou então trem se chamar comboio. Enfim, existem várias variáveis dentro da língua portuguesa entre o português de Portugal e o português brasileiro, e dentro do próprio português do Brasil existem diferenças regionais, certo? Outro exemplo de variação linguística é a variação histórica, também conhecida como variação diacrônica, certo? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval comparado com o português atual. Então, o português ele vai sofrendo sim variações conforme o tempo vai passando, como nós podemos perceber na aula da história do português, certo? E isso acontece também em um curto período de tempo. Então, a linguagem falada pelas pessoas que nasceram nos anos 60, a realidade da linguagem nos anos 60 é diferente da realidade da linguagem falada hoje em dia. Existem outras palavras que caíram em desuso, palavras que foram criadas, que foram adaptadas para a nossa realidade, enfim. Exemplos disso são palavras antigas que nós não falamos hoje em dia, como por exemplo belicoso, pacóvio, pândego, enfim, são palavras que caíram em desuso, que não é que não deixaram de existir, elas existem, mas elas não são usadas de forma tão comum no dia a dia, enfim.
Uma variação também importante é a variação social, ou a diastrática, certo? É percebida segundo o grupo em que você vive, certo? Ou classe social em que você vive. Tal como uma conversa entre um morador jurídico e um morador de rua. A linguagem é totalmente diferente do local em que você vive. Um exemplo de linguagem, desse tipo de linguagem, é o socialeto, certo? Sociolitos, aliás. E, por exemplo, quando você vai conversar com um médico e ele fala para você, por exemplo, que você está com uma lesão inflamatória e necrose subcutânea, você já se assusta, né? Você não imagina que aquilo possa ser o que aquilo possa representar. E para você possa representar uma coisa muito grave. Mas isso só representa um furúnculo. Então, essa linguagem falada pelo médico é o que nós consideramos um socioleto, porque é a linguagem falada por ele dentro da medicina, certo? Que não tem influência direta na nossa linguagem, que somos leigos do assunto, certo? Então podemos perceber essa diferença em que uma linguagem falada, por exemplo, por um jurista é muito diferente de uma linguagem falada no dia a dia. Os termos jurídicos eles não são utilizados no dia a dia e por isso há essa diferença de linguagem, essa linguagem social, certo? Há a variação situacional ou a diafásica, certo? Que ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situação formal e informal. As gírias são expressões populares, certo? Utilizadas por determinados grupos sociais. Dependendo de como você se porte em uma situação social, você vai falar de maneira correta, com a gramática correta, enquanto em uma situação mais informal, você vai falar com gírias, enfim. A língua ela pode ser adaptável à situação em que você está. Se você está em uma situação em que é favorável para você utilizar uma linguagem mais acurada, gramaticalmente correta, em que passe uma boa impressão, você vai utilizar. Mas esse tipo de linguagem ela não é utilizada a todo momento. Há os momentos de informalidade, certo? Enfim, são esses os 4 tipos de variações que eu gostaria de falar para vocês. E eu gostaria de verdade que vocês fizessem as atividades que vão estar disponíveis na área do aluno, no site da escola, bem como eu vou tentar passar para vocês por WhatsApp, bem como o slide que eu estou utilizando como base, o texto, enfim, o texto base do conteúdo. Espero que esteja tudo bem nessa quarentena. Até logo e até a nossa próxima aula, certo?